Estamos começando mais uma videoaula de português. Aqui você vai aprender um pouco a refletir sobre as palavras, sobre os acentos, sobre a pronúncia de algumas palavras. Porque depois que você perceber que o som ele muda quase tudo ou tudo em uma determinada palavra, o acento ele virá nessa construção. Então você vai aprender a acentuar as palavras. Você vai perceber que forro e forró. Percebeu? Então vamos lá, vamos começar. Eu sei que você está super disposto. Em alguns momentos você até quer consultar alguém, um dicionário, você quer consultar uma pessoa, quer ir lá na internet para tirar as suas dúvidas. E agora é hora da gente refletir. Valendo? Vamos começar a aula? Sinais gráficos. Quando a gente fala em sinais, a gente lembra muito do sistema que organiza o trânsito, pedestres, carros, motocicletas e até mesmo aquelas carroças, não é verdade? Pois é. Então, os sinais, eles emitem uma linguagem, eles emitem uma comunicação, eles transmitem algo para que as pessoas possam entendê-lo. E para ser entendido, eles precisam ter uma convenção. Ou seja, sinal verde, passe, não é? Siga. O vermelho é pare e o amarelo, atenção. É claro que isso funciona em outros países. Então, é uma convenção, algo estabelecido e que, de comum acordo, a gente obedece ou respeita. Agora, claro que lá na Índia circulam também elefantes, né? As pessoas trafegam em imensos camelos. E aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de transporte. Então, se você se pegasse querendo respeitar, se você visse uma imagem com alguém sendo transportado num camelo para você parar, você, claro, que pensaria em duas vezes. Por quê? Porque existe algo também específico da região do país. Mas aqui nós vamos falar de sinais gráficos. Sinais gráficos foi algo estabelecido como norma da língua portuguesa. É bem verdade que a gente para pensar por que na nossa língua tem tantas particularidades. É o que deixa ela rica, não é? Pois então, eu até falo muito, né? No inglês a gente não percebe os acentos gráficos. É algo mais sintético, mais objetivo. Mas aqui, como a gente contou, com um monte de civilizações que deram a origem e que participaram da construção da língua portuguesa, a gente tem muitas coisas para pensar. Essa complexidade é o que torna ela muito rica. E, na verdade, terceiro ano, não é a língua que se adapta a gente é que corre atrás dela, não é verdade? Então, tem palavras que atualmente a gente usa, mas que digamos, há uma década atrás, nós jamais imaginaríamos a utilização, porque não fazia parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, a gente vai criando coisas, formas, palavras. E os sinais gráficos aqui, a gente já tem ideia, não é? Dois desenhos que tem no canto direito da sua tela. Vamos lá? Vamos ver? Leia e observe as palavras destacadas. Eu vou ler o texto, depois eu comento sobre essas palavras que estão em destaque em vermelho. As plantas no solo, por meio das raízes, elas são capazes de produzir o próprio alimento. Retiram do solo a água e os sais minerais de que necessitam e transportam essa seiva bruta até as folhas. Estas, por sua vez, absorvem o gás carbônico do ar
E graças à magia verde da clorofila e à energia da luz, a planta fabrica seu alimento. Nesse processo, as plantas verdes liberam no ar um gás muito precioso à nossa vida, o oxigênio. Isso aqui, claro, que tem muita relação com o crescimento e com as plantas, a forma pela qual ela garante o alimento dela. Eu costumo dizer que a planta não vai, né, sozinha à geladeira, então existe uma forma natural dela produzir esse alimento. Então, nós estamos vendo aqui as palavras raízes, próprio, água, gás e oxigênio. Então, nós temos 5 palavras que têm acento. E acento, 4 delas têm o acento agudo. E uma delas que a gente costuma dizer chapeuzinho, mas eu gosto muito de usar o nome formal, que é o circunflexo. Então, raízes, próprio, água, gás, oxigênio. Então, quando a gente chama essas palavras, a gente percebe que é como se a gente parasse em uma estaçãozinha chamada sílaba tônica. Então, percebendo aí, eu vou dar um tempinho para você chamar essas palavras, para você falar em voz alta. Você fala e percebe que existe uma parada, é como se você chamasse e dedicasse um pouco da sua atenção à sílaba que é tônica, ou seja, a sílaba forte. Leia as palavras. Que palavras? As palavras que estão no seu canto direito. Uso do acento agudo. Raízes. Lembra que eu pedi para você pronunciar em voz alta? Próprio, água e gás. E aí tem uma imagem do acentinho, né, com a fala dele, representada por um balão, dizendo eu sou o acento agudo, usado sobre as vogais para destacar a sílaba tônica. Café, cipó. Essas palavras têm acento agudo. O acento agudo indica que a pronúncia delas é aberta. Ei, eu sou o acento agudo, indico sempre que a vogal tem som aberto. Vamos lá comigo? Café, rapé, giló. E tem outras que estão aqui só aguardando o uso desse acentinho. Vamos pronunciar bem? Férias, lágrima, túnel, fácil, sofá, picolé, armazém, árvore, alguém, égua, música, último, relógio, pajé, giló, chapéu, porém, chá e chalé. Na outra coluna eu comecei de baixo para cima, mas aí não tem problema, você faz da maneira que lhe convier, tá bom? Vamos seguir para a gente descobrir mais coisas terceiro ano. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade, é a sílaba mais forte. Olha a carinha do menino, que grande descoberta. Só que a gente já sabe que você já entrou em contato e já construiu esse conhecimento. A gente está aqui, na verdade, tentando refletir até chegar a um outro estágio, posição da sílaba tônica. Mas para isso é preciso essa dedicação. A gente está aqui revendo conceitos para que a gente comece a construir novos conceitos e novos conhecimentos. Vamos lá? Eu sou o acento agudo usado sobre as vogais para destacar a sílaba tônica. Agora, olha só. Carbônico, oxigênio. Coincidentemente, né? A gente tem aqui duas palavras que estão relacionadas ao texto que lemos e também são palavras que têm o acento circunflexo.
Então, nas vogais E e O, o acento circunflexo indica que a pronúncia delas é fechada. Vou pronunciar carbônico, oxigênio. Dá para perceber com a sua fala? Se não, repete aí. Aqui a gente tem um quadrinho também que tem algumas das palavras que levam o acento circunflexo. Por quê? Porque tem o som fechado. Os acentos gráficos são colocados somente, unicamente, gente, sobre vogais e indicam a sílaba tônica. É a sílaba que é falada com mais força, maior intensidade. Este sinal chama-se acento agudo. O acento agudo indica a sílaba tônica da palavra. Também indica o som aberto nas vogais A, E. Olha aí. E abaixo nós temos o acento circunflexo. Este sinal chama-se acento circunflexo. E o acento circunflexo indica a sílaba tônica da palavra. Também indica o som fechado nas vogais A, E. Acento agudo ou circunflexo? Lâmpada, maiô, buquê, picolé. Você acertou? Vamos confirmar aqui, ó. Acento agudo ou circunflexo? Quer fazer um teste agora? Confere aí. Atenção! Olha a hora de alegria. Recapitulando, sistematizando nossos conhecimentos também, não é? Acento agudo é usado para indicar o som aberto das vogais, indicar a sílaba tônica de algumas palavras. O acento circunflexo é usado para indicar o som fechado das vogais A, E, O, indicar a sílaba tônica de algumas palavras. Desafio. Claro que eu não podia deixar de desafiar você, não é? Ao finalzinho, a gente tem sempre um desafio antes da nossa atividade propriamente dita escrita. A gente tem um desafio oral. Página. Onde está o acento de página? Agudo ou circunflexo? Ônibus. Pensa aí. Sofá. Mágico. Bebê. Estamos aqui com o resultado do nosso teste. E aí, você acertou? Se não, vale a pena rever um pouco. Você sabe que você pode também pegar uma listinha de palavras, né, para você testar. Pede para alguém ditar para você, pronunciando bem a sílaba tônica, e aí você faz um testezinho. Vale a pena, gente, vale a pena a gente revisar. Como atividade de casa, primeiro, eu queria que você revisasse com o seu livro de português, o Aprender Juntos, claro, na página 128. Vamos lá. Você já está com ele? Vou pegar aqui o meu, tá? Na página 128, nós temos aqui acento agudo, acento circunflexo e sílaba tônica. Olha, parecem três assuntos, mas eles estão completamente entrelaçados. Não tem como separá-los, tá? Vamos lá. Leia em voz alta as palavras de cada grupo. Aí nós temos aqui algumas imagens: semáforo, pé, no grupo 2, e acessório no grupo 3. Jardim botânico, no grupo 1, você no grupo 2 e ônibus no grupo 3. Letra A. No grupo 1, nas palavras semáforo e botânico, o som representado pela vogal A é o mesmo. Eu sei que está bem apertadinho, mas responde aí por escrito, tá bom? No nosso encontro online, a gente vai tirando as dúvidas. E aí você vai explicar por que o som representado pela vogal A é o mesmo nessas duas palavras. B. Nas palavras do grupo 2, você pronunciou o som representado pela vogal E da mesma maneira? Quais são as palavras do grupo 2? Você e pé. É representado, você vai comentar. C. Nas palavras do grupo 3, a vogal O foi pronunciada da mesma maneira. Fale sobre o que você percebeu.
D. Que nome é dado ao sinal colocado em algumas palavras sobre uma das vogais para indicar como ela deve ser pronunciada? Que nome é dado ao sinal? Lembram lá no comecinho? Então, se tiver dúvida, volta aí um pouquinho sua videoaula para você tirar dúvida. Segundo quesito. Complete o quadro com as palavras que têm o mesmo som representado pela vogal em destaque. Memória, fôlego, férias, gênio, mágica e câmbio. Sabe o que você pode fazer nessa questão aí? Você pode fazer uma relação, você pode ligar, você liga e depois você escreve, tá certo? Se for difícil assim para você. Aí você faz como melhor lhe convier. E você vai arriscando aí. Séria. Séria, essa palavra tem o mesmo som. Olha só, é som. De que palavra do retângulo? Você vai procurar. Prêmio, história, ônibus, trânsito e máquina. E agora, o sinal que aparece nas palavras máquina, séria, história é chamado acento agudo. Tem um quadrinho explicativo. A tia já está no quadro explicativo da página 129. O acento que aparece nas palavras trânsito, prêmio, ônibus é acento circunflexo. E esses dois acentos indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Terceiro, leia as palavras do quadro e faça o que se pede. Empréstimo, triângulo, veículo, avó, ciência, público, usuário, eletrônico. Circule todas as palavras com acento agudo e sublinhe todas as palavras com acento circunflexo. Nas palavras do quadro, pinte de azul a sílaba em que há acento agudo e de amarelo a sílaba em que há acento circunflexo. Preste atenção. Se seu pensamento se distrair um pouco, volta aqui. Tia Adriana está falando, ó, da terceira questão da letra A, tá? E na letra B, você vai usar duas cores, azul e amarelo. C. Que vogais estão acentuadas com acento agudo? Vocês lembram lá para trás que a gente viu o que era vogal e o que era consoante? Então, só são vogais que estão acentuadas. Então, quais são as vogais? Na letra D de dado, que vogais estão acentuadas com acento circunflexo? São as mesmas da letra C? Dá uma voltadinha aí na pronúncia das palavras, na escrita delas, do retângulo, para você encontrar semelhanças e diferenças. E escreve, tá? Com a resposta completa. Quarta questão. Acentue as palavras destacadas nas frases, se necessário. Lembra que eu começo a dizer a você, a gente quando lê um enunciado, a gente precisa para aí um pouquinho e pensa, quem escreveu esse enunciado? O que quer de mim? Você para pensar o que é que você precisa fazer para atender ao pedido do enunciado ou do autor do livro. Então, aqui ele dá um comando de acentuar. Acentue. Está dando uma ordem aí. Acentue as palavras destacadas nas frases, se necessário. Ele não está dizendo que todas têm. Ele está dizendo que você deve acentuar se for necessário. O meu avô gosta de pedalar comigo na ciclovia. A minha avó prefere pedalar no parque. Olha que legal, né? Pedalar. No deserto, o camelo é usado como meio de transporte. O camelo costuma vender suas mercadorias em feiras. Minha bicicleta está emprestada. Esta coleção de bicicletas é bem antiga. O que o uso do acento indica em relação ao significado dessas palavras? Lembra que eu falei logo no comecinho que muitas vezes
Aliás, o acento, ele muda a pronúncia e muda o significado, o sentido da palavra. Avô e avó, talvez você pare para pensar. Não, não muda. Muda. É parentesco? Sim. Mas se você observar, são substantivos, mas aí o acento vai definir, né? Se é do sexo masculino ou feminino. Então, você vai responder. E em relação à pronúncia deles? O acento, né? Em relação à pronúncia. É aberto? É fechado? Preste atenção aos pares. E aqui, mais uma vez, para a gente concluir, estamos na página 130. O texto a seguir é parte de uma cartilha educativa para crianças que andam de bicicleta. Que bom, não é? Que agora existem cartilhas para um monte de coisa, inclusive para criança que anda de bicicleta. E aqui a gente vai ler, para andar de bicicleta, o melhor é procurar locais seguros, como praças, parques ou ciclovias. É claro, gente, que criança não vai se aventurar sozinha. Ela precisa estar acompanhada de um adulto. Mas como geralmente ela está acompanhada de um adulto que também está pedalando, então a gente precisa estar em um lugar seguro. Nas ruas, ande sempre acompanhado de um adulto, preste muita atenção e respeite as regras de trânsito. Use sempre os equipamentos de segurança adequados à sua idade, como capacete, campainha, espelho retrovisor do lado esquerdo, luzes dianteira, traseira e nos pedais da bicicleta. A letra A, a gente vai conversar. Você para conversar com alguém da sua família sobre essas questões. Você acha importante, criança, né, ter uma cartilha dedicada a como andar de bicicleta, como pedalar de modo seguro? Você acha? Responde aí pra gente. E na letra B, observe as palavras destacadas no texto e copie-as nas linhas. Então, você vai primeiro observar e depois você vai copiar as palavras. Nos quadros das linhas, separar as sílabas das palavras que você copiou. Eu gosto muito desse exercício, sabe? Atenção, atenção. Sabe quantas sílabas tem? Regras, trânsito, segurança, capacete, luzes. Nada melhor, gente, do que pronunciar. E aí a gente percebe a posição da sílaba tônica, percebe o som aberto ou fechado. Então, se você também... eu me perdi um pouco. Volta lá um pouquinho seu vídeo e aí recapitula que vale a pena. E aí nada como pensar numa boquinha falando quantos impulsos sonoros você tem em cada uma das palavras, que é a quantidade de sílabas. Na letra C, para finalizar, nós temos agora, leia em voz alta cada uma das palavras que copiou e circule a sílaba que você pronunciou com mais força em cada uma delas. Eu acho que vale a pena, depois que a gente terminar essa tarefinha, sabe, você pode até pedir a alguém que está lhe acompanhando nessa videoaula para a pessoa pronunciar, ou até mesmo você. Pega uma folha do seu caderno, separa aí, põe a data de hoje e coloca os objetos que estão ao seu redor. Você está fazendo a atividade na sala? Você está fazendo dentro do quarto? Então, observa ao seu redor quais são os objetos que estão. Você escreve os nomes e depois você pode procurar em uma fonte de pesquisa, né, a internet ou dicionário. São coisas que você vai precisar lançar mão de alguns outros conhecimentos, por exemplo, no dicionário, ordem alfabética, né? Lembra da palavra guia, a palavra que está lá em cima, e à sua direita também a palavra que já está lá no rodapé, embaixo da página. Então, são muitos conhecimentos que valem a pena, tá? Eu tenho certeza que você aproveitou bem, que você vai rever, que
e você vai realizar a sua atividade. E mesmo que você tenha dúvidas, então é aquilo que eu falei, a gente precisa entrar em contato com o conflito do conhecimento. É isso ou aquilo, para que a gente também tenha uma motivação para pesquisar e possamos construir, na verdade, novos conhecimentos que duram para a vida inteira. Terceiro ano, valeu, a gente vai encerrar por aqui essa videoaula. Tenho certeza que será o maior capricho, que no nosso encontro online a gente vai ter a oportunidade de socializar, de sistematizar e de comunicar as nossas ideias, tá bom? Um beijo no seu coração, fica com Deus, beijo!